existiu um motivo específico para João 23 querer convocar? Existe algum motivo do contexto histórico, assim, para que ele tivesse esse desejo ou não? E o que que aconteceu? O Concílio Vaticano I aconteceu em 1869 a 1870. E no Concílio Vaticano I já existia um esquema para tratar sobre a igreja, porque o que que aconteceu? O Concílio Vaticano II falou sobre a fé, falou sobre a divina revelação um pouco e falou sobre a infalibilidade do Papa. O dogma da infalibilidade do Papa é do ano 1870 no Concílio Vaticano I. Sim. Só que tinha um esquema para falar da igreja, só que não deu tempo porque tropas adversárias invadiram Roma. Então o Papa Pio IX teve que se refugiar e o Concílio Vaticano I acabou por aí. Quer dizer, o Concílio Vaticano I acabou como que de maneira inconclusa, né? Hum, Então, ficou esse desejo no ar de tentar concluir o Vaticano I, porque teria que falar da igreja. O tema da igreja era muito importante, porque assim o contexto histórico estava chamando a falar muito da igreja, porque no século XIX, se desenvolveu toda uma teologia em torno à igreja, a teologia da igreja, né? Então, aham. estava isso aí. Depois, houve todo um desenvolvimento muito bonito em torno aos estudos bíblicos, né? E se descobriu a grande patrística. Lembrem que John Henry Newman, por exemplo, né, o grande inglês, aí São John Henry Newman, ele morreu em 1890, né? Então, nós estamos no século XIX. E Newman se converte no século XIX, porque ele vive em todo o século XIX. Então, Newman, ele dá umas ideias interessantíssimas sobre a igreja. Depois nós temos um grande teólogo alemão chamado Johann Adam Müller, que morreu em 1838 e desenvolveu uma teologia interessantíssima sobre a igreja. Então, tudo isso estava acontecendo. Depois temos um famoso historiador francês chamado Jacques Paul Mignet, que é o responsável pelos volumes voluminosos, desculpem a dobrar o tema aqui, porque são volumes voluminosos, né? Uma coisa impressionante, a patrologia grega e a patrologia latina, que são livros enormes, escritos com letra 8 em duas colunas e que acaba trazendo numa única coleção os padres da igreja gregos e os padres latinos. Então, tudo isso é um descobrimento maravilhoso. Então, tinha muita coisa para desenvolver. Depois, todas as questões em torno ao liberalismo e ao comunismo, né? Aham. Que durante um tempo os papas condenaram o liberalismo e durante outro tempo os papas condenaram o comunismo. E acabou que tanto do liberalismo quanto do comunismo a igreja acabou aceitando alguns aspectos, né? Por Não como um exemplo, todo, mas alguns pontos. vamos por exemplo, o documento A Rerum Novarum de 1891 do Papa Leão XIII, no fundo é a aceitação de um aspecto do comunismo. Leão XIII, hein? O Aham. que que ele aceitou? Os sindicatos. Naquele então havia uma crise. Será que um católico pode pertencer a um sindicato ou não? Porque os sindicatos eram coisa comunista. E Leão XIII fala o seguinte: pode pertencer ao sindicato. Então, quer dizer, no fundo, claro, por mais que o comunismo tenha sido tão condenado, alguns aspectos, como que com o passar do tempo, se afrouxou um pouquinho. A mesma coisa do liberalismo. O liberalismo econômico, né, de John Locke e dessas filosofias liberais, por exemplo, toda a questão em torno à dignidade humana, democracia, né? Tudo vem daí. A questão da autonomia das realidades criadas tem muita influência do liberalismo. E isso aí, com o passar do tempo, a igreja viu que são coisas interessantes para se admitir, entendeu? Aham. Então, por exemplo, em doutrina social da igreja, nós temos um denominador comum, mas o numerador é muito diverso e depende muito das épocas, né? O que é eterno é o denominador, digamos assim. Os aspectos doutrinais estão no denominador, mas no numerador se admite um progresso histórico. Depois teve toda uma teologia que unia, né, doutrina e história. Teve a crise modernista no início do século XX, tão bem combatida pelo Papa São Pio X. Então, existia uma série de coisas, o mesmo comunismo, né, as revoluções russas, né, todas as guerras comunistas,
na Rússia, na Espanha, no México, né? Os cristeiros e tudo. Quer dizer, as duas guerras mundiais faziam com que o Papa João XXIII, ele era historiador, hein? João XXIII era historiador. Então, ele sabia muito bem tudo isso que eu estou falando e mais profundamente. Então, ele percebeu. Não é só que eu quero completar o Concílio Vaticano I, é que aconteceu tanta coisa que nós precisamos de uma visão pastoral, né, que explique a fé nessas novas circunstâncias. É isso Sim. que motiva o Papa João XXIII a convocar o Concílio Vaticano II, né? É como se fosse uma atualização do programa. O programa continua sendo o mesmo, mas. Ele mesmo fala isso no discurso de inauguração, né? A fé está aí, a doutrina está aí, a doutrina é de sempre, a fé é de sempre. Nós não queremos mudar nada na fé católica, mas nós queremos encontrar maneiras de dizer ao homem atual que passou por duas guerras, né? Que agora teve as questões do liberalismo e do comunismo. Nós queremos encontrar toda a questão filosófica que passou pelo existencialismo e tantas outras correntes que colocaram muitas coisas de cabeça para baixo, né? O Papa tinha essa preocupação de explicar a fé no mundo que estava ficando, a igreja estava perdendo o controle, de fato já perdeu o controle, né? Se pode afirmar isso hoje em dia, né? Então, quer dizer, por que a igreja no começo condena o liberalismo? Puxa vida, você tem que observar que o anterior ao liberalismo são os sistemas monárquicos. O que a monarquia é? A monarquia é um sistema onde o rei recebe a bênção da igreja, do bispo, né? Tem um rito para ser coroado. Sim. Onde o bispo ou o papa coloca a coroa na cabeça do rei. Então, esse sistema, o antigo regime, chamado Ancien Régime, como diriam os franceses, o antigo regime, no fundo, estava nas mãos da Igreja Católica. Todos os reis se dobravam diante da Igreja Católica. A Europa era católica. Só que agora não é mais assim, né? Agora os reis não querem mais obedecer à igreja, os reis não se curvam mais diante da igreja. A burguesia da época está colocando um novo sistema. Então é lógico que a igreja condene o liberalismo naquele então, porque estava se opondo ao regime que estava sob a tutela da igreja, né? E depois vai ser lógico que a igreja condene o comunismo, porque vai ser um sistema que vai tirar de letra a dignidade humana, além do ateísmo, do materialismo e tantos outros problemas do comunismo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso vai fazendo com que a igreja pense como ela vai dialogar com esse mundo que, você queira ou não, tem tudo isso que está acontecendo historicamente. Entendo.